1 Timóteo, capítulo 6, o verso 1 e o verso 2. Assim diz o texto sagrado: todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seus senhores por dignos de honra, de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E o que tem senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Vamos orar mais uma vez. Obrigado ao Senhor por termos acesso à tua bendita palavra. Isso só foi possível porque o Senhor escolheu homens para poder escrever o que o Senhor, ó Pai, que nos inspirou a fazê-los. Nós só temos acesso a essa palavra porque o Senhor a preservou até os nossos dias, e nós só temos o entendimento dela porque o Senhor, pelo teu Espírito, abre o nosso entendimento. Eu suplico ao Pai querido que a cada um de nós o Senhor venha dar o discernimento do teu Espírito Santo para reter no coração só o que vier da tua parte. Quanto a mim, eu clamo que o Senhor me use como vaso de barro, como instrumento teu, para edificar a tua igreja. Eu clamo assim em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Irmão, nesses dois versículos que acabamos de ler, 1 Timóteo capítulo 6, o verso 1 e o verso 2, para nós termos aqui uma melhor compreensão desse texto, seria interessante nós entendermos qual fora o sistema de escravidão no qual era feito há 2000 anos atrás no Oriente. É importante nós entendermos isso, porque por vezes ele é muito diferente do que nós entendemos enquanto de sistema de escravidão. E é sobre isso que esse texto ele aborda, né? Paulo ele fala aqui sobre os escravos e também em relação aos seus senhores. É interessante nós pensarmos que há 2000 anos atrás, no Oriente, o sistema de escravidão ele não se baseava na cor da pessoa. As pessoas ali eram feitas escravas de várias formas diferentes. Por exemplo, muitos eles se tornavam então escravos por eles serem prisioneiros de guerra. Números capítulo 31, o verso 6 e o verso 7 e o verso 9, assim diz: e Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário, com as trombetas do alarido na sua mão, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Porém, os filhos de Israel levaram presas, cativas, fazendo que se tornassem escravos, as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Deuteronômios capítulo 20, do 10 ao 14, também mostra esse sistema de escravidão realizado através da guerra. Deuteronômios 20, do 10 ao 14. Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregar-lhe-ás a paz. E será que se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Ou seja, vai pagar impostos e se tornará escravo. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a darás na tua mão, e todo homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém, as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. As pessoas também poderiam se tornar escravos quando elas eram compradas, e por vezes ocorria que algumas famílias
por elas serem pobres, não tinham como se sustentar, elas vendiam-se, e vendiam-se também membros da família. Êxodo, capítulo 21, o verso 7, assim diz: e se um homem vender a sua filha para ser escrava, para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Levítico 25, o verso 44 e o verso 45. E quando o teu escravo ou a tua escrava que tiveres serão das nações que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. Também comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das tuas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão possessão. Havia também uma outra forma de uma pessoa se tornar escravo. Ele poderia ser capturado e, em virtude disso, passava a ser escravo. Êxodo 21, o verso 16. E quem raptar um homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente será morto. Caso ele fosse achado, depois da pessoa ter raptado, ela seria morta. Mas isso demonstra que havia esse sistema de raptar as pessoas. Eles o faziam buscando não serem vistos. Quando eram descobertos, ele poderia ser morto. Mas muitos o faziam de uma forma clandestina. Algumas pessoas, elas também vendiam-se para se tornar escravas. E outras se vendiam para pagar dívidas. Também era esse o caso de alguém se tornar escravos. Eles faziam isso por causa também da pobreza e por uma questão de proteção. Eles buscavam se vender para se tornar então protegidos por aquele senhor. 2 Reis, capítulo 4, o verso 1, fala aqui de uma mulher no qual o seu esposo, ele era profeta, ele havia morrido e deixou-se dívidas. Então, as pessoas que tinham ali a dívida foram cobrar e queriam levar os filhos daquela viúva. 2 Reis 4, verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos, para serem servos. Levítico 25, verso 39. Quando também o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravos. Eles poderiam tornar-se também escravos quando era dado através de presentes. Gênesis, capítulo 29, o verso 24. Gênesis 29, verso 24. E Labão deu sua serva, ou escrava, Zilpa, a Lia, sua mulher, por serva. Deu o pai, então, de Lia, deu a Zilpa, uma escrava, deu de presente para sua filha. Os escravos, eles podiam ser também herdados. Quando alguém recebia uma herança, essa poderia ser através também de escravos. Levítico, capítulo 25, verso 46. Possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão, perpetuamente os fareis servir, ser escravos. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreis, com rigor uns sobre os outros. Vejamos qual era o conceito de escravidão no Velho Testamento. É importante nós entendermos isso, porque a partir também dessa lógica nós podemos ver que até mesmo os judeus, eles poderiam se tornar escravos. Então, a questão de escravidão no Oriente, ele não se baseava pela cor, como nós conhecemos até um tempo atrás. O Antigo Testamento, ele nunca proibiu a questão da escravidão, mas ele dava algumas leis para resguardar então a pessoa que era escrava.
Escravos judeus, eles não poderiam ser escravos por mais de 6 anos. Êxodo 21, verso 2. Se comprares um servo hebreu, ou no caso aqui, judeu, se você comprar um escravo judeu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se o escravo ele fosse ferido pelo seu senhor, ele deveria ser posto em liberdade. Isso nós estamos falando dentro do contexto entre os judeus. Levítico, capítulo 21, o verso 26 e o verso 27. E quando alguém ferir o olho do seu servo, no caso seu escravo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. Os escravos, eles tinham também direitos religiosos, como o descanso sabático. Isso ocorria dentro então da cultura dos judeus. Levítico, capítulo 20, o verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Os escravos, eles poderiam gozar de direitos civis. Quem assassinasse ali um escravo, ele era punido. Então, havia direitos sobre os escravos também. Levítico 21, verso 20. Se alguém ferir o teu servo ou a tua serva com pau e morrer debaixo da tua mão, certamente será castigado. Os escravos, eles tinham também direitos econômicos, incluindo o direito de possuir um outro escravo. Um escravo poderia ter um outro escravo subalterno a ele. 2 Samuel, capítulo 9, do verso 9 ao verso 10. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Então nós vemos aqui chamou Davi a Ziba, que era moço de Saul, e disse que ele, como escravo, mas no caso ele tinha os escravos dele. É como diz aqui: trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então, não obstante Ziba ele ser servo de Mefibosete, ele também tinha escravos. Vejamos qual era o conceito de escravidão no Oriente, isso há 2000 anos atrás. Acredita-se que havia cerca de 50 milhões de escravos somente no Império Romano. Na época em que Paulo escreveu então essa carta, na época de Jesus, no Império Romano, tinha cerca de 50 milhões de escravos. A escravidão ali era um esquema generalizado de emprego. Toda a estrutura da economia naquela época do Império Romano dependia então desse sistema. Muitos senhores de escravos, eles tratavam bem os seus senhores, porque era algo bem lucrativo, era um investimento de muito valor. Esse sistema, ele não era o ideal, mas por vezes ele era um sistema melhor do que os outros sistemas. A maldade que ocorria por parte dos senhores, donos de escravos, ocorria em virtude do coração deles serem maus, e não necessariamente por causa do sistema. Então, esses homens corruptos, homens maus, os pecadores, eles maltratavam ali os seus servos, não em virtude do sistema, mas por causa da maldade do coração deles.
Então, nós vemos essa maldade de um homem sobre o homem também no feudalismo, no comunismo, no sistema aqui de escravidão e até mesmo dentro do capitalismo. A questão não é o sistema em si, mas a maldade do coração do homem. Algumas pessoas ali que eram não escravos, mas eram os diaristas, por vezes eles eram menos remunerados do que o escravo, visto que o escravo, eles tinham o direito de proteção, eles tinham o direito de vestimenta, eles tinham o direito de alimentação, vestuário e também de moradia. Já o diarista, ele não tinha todos esses direitos. E quando um diarista, ele recebia o seu salário, aí era descontado a alimentação, era descontado a hospedagem, por vezes eles iam ao campo, né, para fazer os seus trabalhos, e também o vestuário. E quando, depois de todos esses descontos, os salários dos diaristas, muitas vezes era menor do que o de um escravo, visto que os escravos, eles eram muitas vezes remunerados. O que nós podemos entender é que esse sistema não era um sistema correto, não era um sistema humano, mas havia realmente sistemas mais difíceis do que os outros. Algo também interessante nós entendermos que esses escravos, por eles se venderem, por eles também virem a questão de guerra, muitos deles eram pessoas letradas, eles eram professores, eles eram artesãos, eles trabalhavam ali na cultura, eles estavam realmente em toda a classe da sociedade. Eles não faziam somente trabalhos braçais, muitos deles estavam dentro das casas e ali educavam os filhos dos seus mestres. E muitos deles eram realmente bem educados, bem qualificados, pessoas de excelentes profissões. Então, esse era o sistema no qual estava ali dentro da cultura do Oriente. Mas entendemos que esse sistema é um sistema desumano. É um sistema desumano. Aí surge uma pergunta: por que Jesus, ele não combateu a escravidão? Por que nós não vemos os apóstolos, eles combatendo então a escravidão? Porque não houve ali a abolição da escravatura na época do apóstolo Paulo, ou mesmo na época de Jesus? A resposta em relação a essa pergunta, nós não temos. Não sabemos o porquê. Jesus, ele não fez ali um levante, né, contra a escravidão, visto que havia essa realidade dentro da sua época, visto que era uma realidade na época dos apóstolos. Porque eles não se levantaram contra e houve então a abolição da escravatura na época deles? Uma resposta que nós não temos como saber, mas nós podemos fazer aqui uma especulação em relação a isso. Provavelmente a principal razão tenha sido que a escravidão achava-se enraizada nas culturas da sociedade daquela época. Como nós falamos, cerca de 50 milhões de pessoas eram escravas somente no Império Romano, e elas estavam dentro de vários setores em relação aos seus serviços, vários setores da sociedade, na educação, na lavoura, artesãos, dentro das casas, estavam realmente em vários setores. Caso houvesse ali um sistema de abolição, haveria um caos na sociedade. Então, talvez seja essa a principal razão. E todas as vezes que houve lá um levante contra a escravidão, eles eram rebatidos de uma forma muito brutal, muito brutal. Entendemos então que a principal razão seja para que não houvesse ali naquela época um caos na sociedade. Agora veja bem, não obstante os apóstolos e também Jesus não se levantar contra esse sistema, o que nós podemos perceber é que houve vários princípios no Novo Testamento que nortearam a base
para que anos posteriores houvesse então a abolição da escravatura. Eles não se levantaram de imediato, mas deram a base, através então dos seus ensinamentos, através do Novo Testamento, que se tornaram realmente uma estrutura, ou os ensinamentos, para que mais tarde houvesse a abolição da escravatura. Quais foram então esses sistemas? 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 9 ao verso 10, nós vemos que Paulo lhe declarou que os mercadores de escravos ou sequestradores de homens estavam violando a lei de Deus. 1 Timóteo 1, do 9 ao 10. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, os obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens. Então ali as pessoas roubavam o outro para se tornar escravos. Paulo ele mostra que isso é algo, um pecado, algo que realmente assim que ele se colocou contra, está no mesmo pé de igualdade dos parricidas, matricidas, para os homicidas. Ele coloca no mesmo pé de igualdade, mostrando que isso não agrada a Deus. Para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrária à sã doutrina. Nós vemos também que Paulo ele demonstrou que a escravidão era uma afronta ao Evangelho e deixou transparecer que escravos e senhores estão em igualdade e declarou que todos eles têm o mesmo Senhor celestial, no qual Deus ele não faz acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, o verso 9 mostra: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Esses foram os pilares, os princípios estabelecidos então no Novo Testamento, que mais tarde vieram regulamentar, nortear e trazer então a abolição da escravatura. Mas um ponto colocado por Paulo foi: Paulo disse aos senhores que desse a seus escravos tudo o que fosse justo e de direito. Colossenses capítulo 4, o verso 1 diz: vós, senhores, fazei o que for justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. Também o Novo Testamento nos mostra que foi abordada a transformação nos relacionamentos que o Evangelho produz, de modo que o escravo e seu senhor tornaram-se irmãos. Filipenses capítulo 1, verso 16 diz: não já como servo, antes mais do que servo, como a irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Filemão era um escravo que havia fugido. Ele então se encontra com Paulo, dá-se a entender que através de Paulo ele se converteu, e Paulo o manda de volta ao seu senhor. Mas ali escreve aquela carta e diz para, aliás, Onésimo, que havia se fugido, e Paulo dá essa carta para que Onésimo mande para Filemão, para que ele mostre que agora ele já não é mais o escravo fugitivo, mas ele tornou-se agora um irmão em Cristo. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 2: e os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Nós vemos também, Paulo, ele ensinou que em Jesus todos somos iguais diante de Deus. Gálatas, capítulo 3, do verso 26 e o verso 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essas foram as bases
Esses foram os fundamentos colocados então pelo Novo Testamento, no qual mais tarde serviram para a abolição da escravatura. Dito isto, tendo então esse entendimento sobre qual era a cosmovisão de Paulo em relação ao modelo de escravidão da sua época, podemos melhor entender aqui este texto. Mas é importante nós vermos aqui em relação ao verso 1 e o verso 2. No verso 1, Paulo aqui, ele fala tanto para cristãos, em relação aos escravos, como também no verso 2. Ele fala para os escravos no verso 1 e no verso 2. Mas em relação aos senhores, no verso 1, eles não são cristãos. E no verso 2, eles são cristãos. Recapitulando, no verso 1, nós temos aqui escravos crente com senhores não crente. No verso 2, nós temos escravos crente e senhores crente. Vamos entender então esse texto a partir do verso 1. Paulo assim diz: todos os servos que estão debaixo do jugo. Ele fala aqui aos servos. Essa palavra servo, no grego, se nós formos traduzir, poderíamos traduzir literalmente por escravos, visto que a palavra usada aqui por Paulo é doulos. Então ele diz: todos os escravos que estão debaixo do jugo. O jugo, normalmente ele era usado para animais, principalmente para os bois. Mas é interessante nós percebermos que nós, enquanto cristãos, nós também somos chamados de doulos. Nós também somos chamados de escravos. Assim como nós, enquanto cristãos, nós somos chamados para nos subjugar ao jugo do Senhor Jesus Cristo. Mas, diferente aqui dessa condição, nós o fazemos por amor. Nós nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo de uma forma voluntária, porque nós o amamos. E também nós nos sujeitamos ao seu jugo enquanto cristãos, porque o jugo de Jesus Cristo, ele é suave. Diz Filipenses, capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos, no caso aqui escravos, doulos, é a mesma palavra, doulos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Paulo, ele se via então também como escravos, assim como o próprio Timóteo, que recebeu essa carta, ele também se via como escravo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, do 28 ao 30, nós somos chamados para estarmos debaixo do jugo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o texto ele continua: todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seus senhores por dignos de toda a honra. O que Paulo está mostrando aqui é que os escravos, eles deveriam se sujeitarem aos seus senhores por dignos de honra. O sentido aqui seria respeitá-los. Não obstante eles estarem subjugando a eles, mas Paulo, ele recomenda que fosse ensinado por Paulo aos escravos que frequentassem ali a sua igreja, a sua comunidade, que ele ensinasse a eles que eles deveriam respeitar aos seus senhores. E o respeito que Paulo ele mostra aqui é até mesmo para aqueles senhores que não são cristãos, até mesmo para aqueles que porventura poderiam ser desumanos ou cruéis com eles. Eles deveriam respeitá-lo. E esse respeito, de acordo com o texto aqui, não estava baseado no sentimento, mas seria em virtude dos senhores terem autoridade sobre eles. Então, pelo reconhecimento da autoridade que os senhores têm sobre eles, os servos deveriam se sujeitar aos seus senhores, ainda que eles não fossem cristãos.
o que Paulo ele está mostrando aqui é que o comportamento cristão deve haver por parte dos escravos, independente do comportamento dos seus senhores. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra. Respeite a eles, porque eles têm autoridade sobre vocês. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 18 até o verso 23, assim diz: Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Se nós achamos que nós não devemos cumprir isso, porque nos vemos numa condição desfavoráveis, Paulo ele dá aqui o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, de uma forma santa, justa, ele padeceu e sofreu agravos injustamente. Ele é o nosso exemplo maior, e que devemos seguir então as suas pisadas, o seu exemplo, o qual, ele continua, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Continuando aqui o texto: todos os servos que estão debaixo do jugo, respeitem aos seus senhores, porque eles têm autoridade sobre vocês, então deve ser honrado, independente da forma como eles te tratam, mas é pelo fato de vocês serem cristãos. Aí ele continua, dando aqui a consequência deste comportamento por parte do cristão. Ele no final do verso 1, ele diz: olha aqui a consequência desse comportamento que os cristãos deveriam ter em relação aos seus senhores. Ele diz: para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. A consequência, porque eles deveriam ser honrados, os senhores deveriam ser honrados pelos escravos, era devido ao Evangelho. O que estava em jogo aqui era o nome de Deus e também a doutrina dos apóstolos. É por causa do que eles haviam aprendido acerca do Evangelho, é por causa de Deus que eles deveriam então respeitar aos seus senhores. Caso eles assim o não fizessem, o nome de Deus ele poderia ser blasfemado. E na verdade era isso que estava acontecendo ali na comunidade que Timóteo estava pastoreando. Alguns dos escravos, eles não estavam respeitando e honrando ali os seus senhores, e em virtude disso, muitos senhores estavam ali blasfemando do Evangelho e dizendo: olha, esses que são ali seguidores de Jesus, esses que retêm a doutrina ali dos apóstolos, olha ali o comportamento deles, olha como eles são desrespeitosos, olha como eles são preguiçosos, olha como eles têm uma atitude contrária aos demais. E por causa do mau comportamento dos escravos, os seus senhores estavam então blasfemando do Evangelho. O nome de Deus estava sendo blasfemado e a doutrina também dos apóstolos. E Paulo então ele recomenda: olha, ensinem ali aos escravos, que faz parte da sua comunidade, Timóteo, que eles não deixem de respeitar aos seus senhores, porque assim eles o fazendo, ele diz aqui no final do verso 1, o nome de Deus e a doutrina, ela está sendo blasfemada. R.C. Galinsky, comentando esse texto, ele diz: se um escravo cristão desonrasse seu mestre de qualquer forma por desobediência,
agindo de forma desrespeitosa, falando vergonhosamente de seu mestre, a pior consequência não seria a surra que ele iria receber, mas as maldições que seu mestre iria fazer contra Deus, contra o escravo, contra o cristianismo. Ele poderia dizer: então é isso que esta nova religião ensina aos seus convertidos? Romanos, capítulo 2, do verso 23 ao verso 24 diz: tu que glorias na lei, desonras a lei pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O que Paulo então aqui ensina, que esses escravos deveriam honrar aos seus senhores, não por uma questão de sentimento, mas por uma questão de respeito, por eles terem autoridade sobre eles, e deveriam fazê-lo, não obstante eles serem maus senhores, para que o nome de Deus e a doutrina dos apóstolos não fosse blasfemado. Aqui no verso 2, Paulo agora ele fala tanto para servos cristãos, como também para senhores cristãos, e ele começa dizendo: e os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Ou seja, que os escravos não deveriam desprezar ao seu senhor por ele ser um irmão em Cristo. O que ocorria é que no dia do Senhor se reunia lá tantos os senhores como também os escravos para cultuarem a Deus e aprenderem as escrituras sagradas. Alguns deles se reuniam inclusive nas sinagogas, porque até então eles não deixavam de frequentar até as sinagogas, até mesmo os que eram novos convertidos. Mas enfim, o que ocorria é que quando eles estavam ali cultuando a Deus juntos, eles entendiam que estavam no mesmo pé de igualdade, todos eles eram irmãos em Cristo, mas durante a semana eles tinham que se submeter à autoridade do seu Senhor. Mas eles já não faziam isso, eles começavam a desprezar ali ao seu Senhor, porque eles achavam que o mesmo comportamento que teriam dentro do contexto religioso, deveria ter no contexto de trabalho. E Paulo mostra que não, que no contexto de trabalho deveria haver o reconhecimento da autoridade e da submissão, visto que ele era ali o seu Senhor. Não obstante ele ser um irmão em Cristo, ele não poderia desprezá-lo e se submeter à autoridade deles. A palavra aqui, desprezem, se ela fosse traduzida literalmente, significa pensar para baixo. Ou seja, não venha rebaixar ao seu Senhor somente porque ele é o teu irmão em Cristo. John MacArthur, comentando esse texto, ele diz: os crentes não devem subestimar a autoridade de seus empregadores cristãos, tratando-os como iguais no trabalho. No trabalho, a submissão deve ser mantida, porque os empregadores são crentes. Não são obrigados a darem privilégios especiais aos irmãos em Cristo. Os empregados crentes não podem abusar da sua relação espiritual com o seu empregador e serem insubordinados e querer trabalhar menos que os outros. Nós poderíamos pensar aqui nessa realidade, hoje, nosso contexto de trabalho, que nós, ao estarmos trabalhando com algum patrão, que porventura ele seja também cristão, que nós não vamos deixar de reconhecê-lo, que é ele quem paga o salário, ele que é o dono, o diretor da empresa, e deveria ser então respeitado e não menosprezado. E não é pelo fato dele ser um irmão em Cristo que você venha deixar de cumprir as suas obrigações. Mas Paulo, ele mostra que isso é errado. Escravos não desprezam os seus senhores. No nosso contexto,
empregados, não despreze os seus patrões, pelo fato de eles serem cristãos. Reconheça que no trabalho ele tem autoridade sobre vocês. Continuando aqui o texto, o verso 2. E os que têm senhores crentes não desprezem por serem irmãos. Ele diz: antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorte. Ao contrário de você deixar de trabalhar de uma forma correta e desprezá-lo, antes sirva ele melhor, porque eles que participam do benefício, eles são irmãos amados. Paulo aqui ele mostra que, ao contrário dele ser desprezado, de você olhar ele para baixo, você deve, na verdade, servi-lo até melhor, visto que ele é o seu irmão em Cristo, e que o seu trabalho, então, seja com mais excelência do que se você fizesse para um pagão, para alguém que não é o teu irmão em Cristo. Que seja um trabalho com mais excelência, com mais disposição, com mais entusiasmo, que você faça entendendo o seu privilégio de trabalhar para um irmão em Cristo. John Stott, comentando esse texto, ele diz: a fé, o amor, é a condição de serem irmãos que os unem a Cristo. Longe de ser uma desculpa para negligenciarem, deve ser uma razão a mais para servirem. Porque ele diz aqui, antes o sirva melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. O fato deles ter a mesma fé, eles são crentes, e pelo fato deles serem amados pelo Senhor, isso deve ser um combustível, um motivo maior para você os servir com mais disposição. Eles têm a mesma fé que vocês têm, eles têm o mesmo amor, então você os sirva de uma forma melhor. Gálatas, capítulo 6, o verso 10 diz: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Faça bem a todos. Mas se porventura você tem um patrão, que ele seja um cristão, que você o honra, que você faça algo melhor, faça o bem a ele, principalmente aos domésticos da fé. Terminando, Paulo então diz a Timóteo, ele dá aqui o imperativo: isso que eu acabei de te falar, você ensina e exorta. Paulo ele aqui conclui o assunto dando a responsabilidade para Timóteo passar à igreja as instruções que ele acabou de dar. Os verbos usados aqui, todos eles estão no tempo presente e indica que era uma prática constante que Timóteo deveria fazer, porque o evangelho consistia nisso, a doutrina consistia nisso, o fundamento, as bases cristãs consistia nesse ensinamento e nesta exortação de Timóteo. Então que ele continuasse a ensinar tanto ali aos escravos que eram sujeitos a senhores não crentes, como também aos que não eram crentes, que deveria ensinar a todos. Irmãos, como nós temos falado aqui já há algumas semanas, nós mostramos que esse texto ele faz parte aqui de um contexto onde Paulo ele já vinha falando a forma como nós deveríamos tratar aos presbíteros, que seriam os pastores, depois a forma como eles deveriam tratar as viúvas, e aqui ele nos mostra como nós devemos, como os escravos deveriam tratar aos seus senhores. O que nos mostra todos esses textos é o que Paulo diz em relação à honra. Todos eles mostram que eles devem ser honrados. O princípio é a honra que eles devem ter. Então, nós vemos aqui que a base do ensino de Paulo é dar a honra. A igreja deve honrar as verdadeiras viúvas e cuidar delas. O capítulo 5, o verso 3 mostra: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas,
Os presbíteros que lideram bem, eles devem ser achados como dignos de dupla honra. 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E aqui nós vemos que os escravos devem considerar os seus senhores como dignos de honra. O verso 1 diz: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O dever de honrar alguém é bastante enfatizado nas Escrituras Sagradas, e é algo que nós poderíamos entender que isso deve fazer parte do nosso comportamento. Honrar, respeitar, tratar com dignidade as pessoas, os nossos irmãos e os demais. É algo que deve caracterizar o comportamento daquele que serve a Deus. Honrar. O dever de honrar alguém é muito enfatizado na Escritura Sagrada. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 17 diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Romanos capítulo 12, o verso 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que Deus nos ajude, nos auxilie, que nós venhamos respeitar, honrar, tratar com dignidade a todos, porque nós servimos a um Deus que nos ensina que o nosso comportamento deve ser semelhante ao comportamento de Jesus. Nós seguimos o seu exemplo. O cristianismo não é um conjunto de dogmas. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida baseado em uma pessoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre. Nós seguimos as suas pisadas, seguimos o seu exemplo e fazemos conforme ele nos ensina. Por isso nós somos chamados discípulos do Senhor Jesus Cristo. E como foi falado hoje na escola dominical, não somente dentro da igreja, mas em toda a nossa comunidade, visto nós sermos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós devemos ser sal fora do saleiro, aonde quer que nós estejamos, que resplandeça a nossa luz e o caráter de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelas verdades que aqui nos foram colocadas, por tudo quanto nós temos aprendido. Nos auxilia para que nós não sejamos tão somente ouvintes, mas praticantes dessa verdade. Que verdadeiramente venhamos ter um comportamento respaldado na pessoa e no ensino do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós, enquanto igreja, sejamos conhecidos pelo nosso comportamento cristão e não pela nossa religiosidade de carregar uma Bíblia ou participar dos cultos, mas por causa da maneira como nós praticamos o nosso cristianismo, o nosso comportamento, a nossa vida semelhante a Jesus. Nos ajuda, eu suplico a Ti em nome de Jesus. Amém.